Olá pessoal, eu venho aqui com uma pequena reflexão nessa manhã de domingo sobre Kant. Eu li alguns artigos sobre ele aqui nessa revista muito boa, uma revista inglesa, Philosophy Now, e o número 150 foi dedicado a Kant. E o primeiro artigo é muito interessante, falando sobre Kant e a filosofia política, porque alguns autores tendem a dizer que Kant não teve realmente uma obra sobre a política, né? Nós sabemos que Kant se dedica muito à questão dos limites do nosso conhecimento, não é? Uma reflexão epistemológica, como ele diz, o que podemos saber, e também uma reflexão sobre a ética, segundo a pergunta dele, o que devemos fazer, não é? E uma reflexão um pouco mais metafísica, o que podemos esperar. São as três perguntas que Kant faz no seu famoso A Crítica da Razão Pura. Então, para alguns autores não haveria uma obra, uma reflexão propriamente política. E justamente aqui, um professor inglês diz que não, que a política era uma verdadeira obsessão para Kant, né? Ele estava sempre preocupado com a política, preocupado com a liberdade, de alguma forma fazia uma crítica ao regime prussiano sob o qual ele vivia, que se queria um regime esclarecido, mas que era um regime absolutista. Então Kant fazia essa crítica com uma certa coragem e em muitas de suas obras ele expressa, né, a preocupação política, a preocupação com o Estado e, sobretudo, em obras mais do final de sua vida, a obra sobre a paz perpétua, sobre a história universal. Ele está muito preocupado com a questão da paz. Então, em algum momento, ele diz uma coisa interessante para os nossos dias, que sob um regime que nós poderíamos chamar hoje de democrático, né, em que as pessoas fossem consultadas sobre a declaração de uma guerra, né, as pessoas em geral não concordariam com a guerra, então os regimes democráticos não iriam à guerra, né, da forma como fazem os regimes autoritários, despóticos. Então ele tem toda essa preocupação. E, sobretudo, ele entende que a ética, né, não é suficiente para o progresso humano e para a existência das sociedades humanas. Então ele tem a preocupação com a ética, não é? Estabelece isso nos seus imperativos categóricos, o primeiro imperativo de que a nossa conduta deve ser aquela que possa se transformar numa lei universal, uma lei da natureza, e a segunda formulação do imperativo categórico de que o homem deve sempre tratar o outro homem não como um meio, mas como um fim em si mesmo, o que é associado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Mas para Kant isso não é suficiente, não é? Será preciso justamente o direito para limitar a ação do homem em prol de todos. Então, o objetivo do direito para Kant é a convivência das liberdades, né? É garantir a máxima liberdade para cada um, mas desde que essa liberdade não afete a liberdade do outro. Então, o objetivo do direito e do Estado é encontrar essa medida justa, né, da convivência das liberdades, mas a ética sozinha não seria suficiente para isso. Então seria necessário o direito, o Estado, e nisso Kant se insere na tradição do iluminismo, né, do pensamento político iluminista, que é de crítica ao antigo regime, ao absolutismo, né,
e de crença em uma Constituição civil justa, né, que garanta um governo representativo e também que imponha limites à atuação do governo e garanta os direitos das pessoas. Então, ele se insere nessa tradição iluminista e, sobretudo, na tradição do contrato social, né? Tradição que vem de Hobbes, de Locke, de Rousseau, né? De que os homens instituem o Estado, né? Para melhor usufruir dos seus direitos naturais. Para Kant, em especial, a liberdade.